Dois bispos, dois princípios. Não há estratégia de caixote para o mate com os dois bispos. Em vez disso, aplicam-se dois princípios. Os bispos funcionam melhor quando estão centralizados e trabalhando lado a lado. O jogador com os dois bispos precisa usar seu rei com mais agressividade. No diagrama, a posição inicial é a mais desfavorável para o lado superior. As brancas terão que conduzir o rei preto para a lateral e, por fim, para uma das quatro angulares. Antes de mais nada, as brancas precisam ativar seu rei. 1. Rei é 2. Rei é 4. O rei preto se move para ficar em oposição e tenta se manter o mais centralizado possível. Uma opção mais fraca seria rei C3, 2, rei E3, porque o rei preto seria conduzido mais rapidamente para a lateral do tabuleiro. 2. Bispo E3. Aqui há um padrão recorrente nesse final. O rei preto é forçado a recuar. Rei E5, 3, rei D3, rei D5, 4, bispo D4. Como antes, o rei preto é forçado a recuar. Rei E6, 5, rei E4, rei D6. As pretas buscam uma abordagem diferente em vez de tentar colocar os reis em oposição. 6. Bispo C4. Como mostra o diagrama, em meia dúzia de lances, as brancas alcançaram seu objetivo. Os dois bispos estão centralizados e trabalham lado a lado com um rei ativo. As brancas precisam evoluir mais e empurrar o rei preto para a lateral do tabuleiro. Rei C6. As pretas tentam dificultar o jogo das brancas ao máximo e se recusam a recuar. 7. Rei E5. Rei D7. As pretas estão fazendo o que podem para evitar o canto A8. 8. Bispo D5. Este lance deixa C6 indisponível para o rei preto. Rei C7. 9. Bispo C5. Rei D7. 10. Bispo D6. Um lance essencial, já que o rei preto finalmente é forçado para ir para o fundo do tabuleiro. Rei E8. Mais uma vez, as pretas tentam ao máximo evitar o canto. Se elas jogarem rei C8, então 11, bispo C6, irá transpor para a linha principal. 11, rei E6. Com este lance, o rei preto permanece colado à fila do fundo. Rei D8, 12, bispo C6. Agora o rei preto passa a ser forçado em direção ao canto A8. Rei C8. O diagrama mostra a posição atual, que costuma ser reforçada pelos dois bispos. Repare como o rei preto é forçado a mover-se entre D8 e C8. As brancas precisam reposicionar seu rei para cobrir A7 e B7. A escolha óbvia, B6, acena para o rei branco. 13. Rei D5. Como de hábito, as brancas precisam estar atentas para evitar 13, rei E7, que resultaria em mate afogado e, consequentemente, em empate. Rei D8. 14, rei C5, rei C8. 15, rei B6, rei D8. Só mais alguns lances separam as brancas do mate. Elas devem permitir que o rei preto tenha a oportunidade de mover para o canto. 16. Bispo C5, rei C8. 17. Bispo E7. Mais um lance decisivo. As pretas são forçadas para longe do centro e em direção ao canto. Rei B8. 18. Bispo D7. As brancas partem do mesmo princípio que motivou seu lance anterior. Rei A8. Finalmente as pretas foram forçadas ao canto, como mostra o diagrama.
Agora o checkmate é simples. As brancas precisam fazer um lance de espera e aguardar que o rei volte para B8. 19. Bispo D8. As brancas dispõem de muitos lances de espera. Os lances: bispo C5, bispo F8, bispo E6, rei A6 seriam tão eficazes quanto este. Rei B8, 20, bispo C7, cheque. Rei A8, 21, bispo C6, checkmate. O diagrama mostra o agradável final.